Olá, pessoal! Dando continuidade à integral, agora nós vamos falar sobre integral definida. O que seria uma integral definida? É uma integral que possui limite de integração. Professor, o que é limite de integração? São esses numerozinhos, olha, pequenininhos, que eles aparecem aqui, ó, o de baixo, a gente chama de limite de integração inferior. E o de cima, a gente chama limite de integração superior. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai integrar. Vai ficar 3, usando a mesma regrinha, não muda nada. Olha, x. Qual que é o expoente do x? 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 2. Olha, integrei esse pedacinho. Limite de integração eu não utilizo ainda, mas tem o número 1 aqui. Qual que é a integral de 1? Quando a gente tem uma constante, né? A integral é a constante vezes o x. Como é 1, não preciso colocar. Professora, se eu colocar, fica errado? Não, gente, não fica. Né? Mas a maioria, de repente, você vai querer aprofundar aí, estudar num livro, como que você faz, né? Não vai aparecer esse 1, então eu vou apagar, caso deixe e não fique errado. Bom, agora, o que muda, né? Muda que nós vamos substituir os limites de integração, superior menos o inferior. Eu aconselho, gente, sempre fazer termo a termo. Por quê? Mais adiante, no cálculo 2, vocês vão ver integral dupla e quem se acostumar a fazer todos os positivos primeiros, depois subtrair, vai acabar gerando um pouquinho de confusão, tá? Mas é a mesma coisa. Então, o que eu faço? Olha, vou copiar esse. Vou colocar um menos, porque a regra é superior menos inferior. Vou pôr entre parênteses aqui para eu não me perder. Toda vez que tem um menos, eu aconselho colocar entre parênteses, tá? Aí vem o segundo termo. Não era mais aqui, então continua sendo mais. X menos, vou colocar um parênteses aqui. Então, vamos lá. Quem que é o superior? Superior, gente, é o número de cima, ó. Superior aqui neste exemplo é o 2. Então, no lugar do x, olha, é superior menos o inferior, olha. Então, no primeiro termo, ó, menos 1. Então, aqui a gente vem. Toda vez que for negativo, eu aconselho colocar entre parênteses para não se perder em conta, tá? Fiz isso para o primeiro termo. Agora, vamos fazer para o segundo termo. Superior 2 é o número de cima. E inferior, menos 1. Ah, da onde saiu esses números? Tem que ser dados para vocês, tá? E aí, nós vamos fazer a continha aqui na frente. Olha, aqui eu tenho uma multiplicação. Eu tenho uma potência e um vezes, né? E uma multiplicação. O que eu faço primeiro? A potência, tá? Posso fazer direto? Pode, mas aqui no caso eu vou fazer passo a passo para ficar registrado que nós fazemos a potência primeiro. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2. Menos, por que menos? Porque a regra superior menos o inferior, tá? Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai ficar um positivo, né? Então, se eu tenho uma potência e uma multiplicação, eu faço a potência primeiro. 3 vezes 1. Dividido por 2. Vou continuando aqui na frente, olha, mais 2. Menos com menos, negativo com negativo dá o quê? Positivo. Então, vem mais 1. Tô fazendo, gente, essa continha passo a passo, né?
para não gerar dúvida. Poderia já ter feito direto 3 vezes 4, 12? Poderia. Dividido por 2. Aí, menos 3 vezes 1, 3. Dividido por 2. Mais 2 mais 1, 3. Pronto. Professor, eu posso dividir o 12 por 2 já? Pode, mas olha, aqui nós temos uma subtração de fração com o mesmo denominador. Então, é melhor fazer a continha antes, tá? Não muda nada, só que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, 12 menos 3, 9. Copio o 2 embaixo. Por que eu pude fazer essa conta direto? Porque o denominador, o número de baixo, era o mesmo, tá? Aí vem aqui, mais 3. Olha, desculpa, mais 3. Eu estou somando aqui. Se eu estou somando fração. Eu não posso fazer direto, né? Por quê? Quem é o denominador do 3? Ah, professora, não tem ninguém. Quando não tem ninguém, na verdade, tem o 1. Aí, nós vamos seguir aquele procedimento, né? Multiplica os de baixo, então, 2 vezes 1, 2. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 2, 1 vezes 9, 9. Mais, porque aqui é um sinalzinho de mais, tá? 2 dividido por 1, 2 vezes 3, 6. Igual a 9 mais 6, 15, dividido por 2. Então, é assim que a gente calcula uma integral definida. A gente simplesmente substitui os limites de integração. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, aqui, 4x ao quadrado. Vamos lá. 4x elevado a 2 mais 1, 3. Dividido por 3. Mais 5. Qual que é o expoente do 5, né? Do x que está com o 5? É 1. Então, 1 mais 1, 2. Dividido por 2. Mais 6x. Observe, é uma integral definida porque ela tem os limites de integração. O de baixo a gente chama de inferior, o de cima a gente chama de superior, tá? Então, a gente não usa o mais c agora. Então, como que a gente faz? É sempre superior menos inferior. Então, esse menos esse. Aí é mais. Ó. Pensa que vocês estão copiando 2 vezes cada termo. Mais 6x menos 6x. E aí, vocês vão substituir, ó. Quem que é o superior? No primeiro, vocês põem o superior. No segundo, vocês colocam o inferior. No primeiro, o superior, por vezes aqui. No segundo, inferior. E aqui, eu vou lá, coloco 0. Pronto. Agora, eu faço a continha. A primeira vez eu fiz passo a passo, tá? Aqui, ó, 2 elevado à terceira é 8.
4 vezes 8, 32, dividido por 3. 4 vezes 0, 0, 0 dividido por 3, 0. Não precisa. Mais 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2. 5 vezes 0, 0, não preciso colocar. Mais 6 vezes 2, 12. Aqui, ó, 32 por 3 não dá para a gente simplificar. Então, eu copio ele aqui. 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Mais 12. E agora, tem 3. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC dos 3. Então, embaixo do 10 não tem ninguém, mas tem 1. Embaixo do 12 não tem ninguém, mas tem 1. Então, aqui, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 32, 32. Mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 10, 30. Mais 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 12, 36. Que é igual a... Copio o de baixo, né? E somos de cima. 32 mais 30, 60. Mais 36, 32 mais 30, 62. Mais 36, 98. Então, o que eu fiz aqui mesmo? Olha, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Então, é assim que nós calculamos uma integral definida, tá? Na integral definida, a gente não coloca um mais c, porque nós já temos, né, o nosso limite de integração. Espero ter ajudado vocês aí com esse exemplo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, peçam outros tipos de vídeos que eu resolvo aí junto com vocês.